Resiliência, a graça de não desistir. Irmãos, muito se fala sobre resiliência. Nós precisamos ser resilientes. E às vezes a gente fala sem saber até o que é. Olha, grudou aqui, Isabel. Bem na hora que você estava gravando, né? Tem um imã no negócio aqui. O que é resiliência? Aí eu fui procurar no dicionário Aurélio. E lá diz assim: resiliência é a propriedade física pela qual a energia armazenada em um corpo deformado é devolvido quando cessa a tensão causadora de uma deformação. Vou repetir. Resiliência é a propriedade física pela qual a energia armazenada em um corpo deformado é devolvido quando cessa a tensão causadora da deformação. Em sentido figurado, refere-se à capacidade humana de adaptar-se, recuperar-se e superar a adversidade. Vou falar novamente. A capacidade humana de se adaptar, se recuperar e superar adversidades ou traumas, voltando ao estado normal. Isso é resiliência. É a capacidade de superar crises, é a capacidade de superar traumas e dificuldades. É manter o equilíbrio emocional. A etimologia disso daqui, do latim, da original da palavra, é saltar de volta. Diga assim: saltar de volta. É voltar ao estado normal. E resiliência, irmãos, é uma graça de Deus. Porque nós precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus. E nós precisamos entender isso. Nós somos 100% dependentes de Deus. E com Deus em nós temos força suficiente para nos tornarmos resilientes. O duro, irmão, sabe qual que é um dos nossos problemas? É que nós tentamos superar sozinhos, na nossa força humana, na nossa razão, na nossa força de vontade. E aí vem uma outra frustração. Por quê? Porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, eu quero ler com você essa passagem de Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Não deu tilt aí? Mais um. O Senhor soberano é a minha força, e torna os meus pés firmes como os da corça,
para que eu possa andar em lugares altos. Irmãos, Abacuque aqui está no momento de oração. Se você ler o livro de Abacuque, é um livro curto, irmãos, 3 capítulos. Vai mostrar, irmãos, Abacuque indo a Deus e apresentando a Ele um cenário não agradável. Um cenário ruim, porque quando você começa a ler esse livro é um livro muito profético. Ele começa a apresentar a Deus, irmãos, Senhor, até quando? É como ele começa a oração. Até quando? Até quando eu vou ver a injustiça? Até quando eu vou ver os maus prevalecerem? Até quando, Deus? E quantos de nós, irmãos, não existe em nós um clamor em uma área da nossa vida, dizendo, Senhor, até quando? Irmãos, não tem problema a gente questionar até quando. Não tem problema a gente questionar até quando. O problema é a quem a gente questiona. Como a gente questiona. Em que lugar a gente questiona? Abacuque foi se colocar diante de Deus, perguntar até quando. E muitas vezes, irmãos, nós vamos até pessoas que não têm nada para nos entregar e reclamamos da vida, não aguento mais. Quando a gente fala, eu não aguento mais, é a mesma coisa que Abacuque está fazendo, até quando? Quando a gente vai até alguém ou até algum lugar e começa a se questionar e começa a falar, irmãos, é a mesma coisa, é porque você não está satisfeito com algo. E não estar satisfeito com algo, às vezes é bom. A insatisfação, irmãos, ela não é de todo mal. A ingratidão é mal, o não contentamento é mal. Mas a insatisfação não é ruim, se ela for colocada no lugar certo. Quem está me entendendo? E Abacuque vai a Deus. E Abacuque, irmãos, nessa oração, ele retrata um cenário de caos. Qual é o cenário? Figueiras sem figos. Eu não sei se tem alguém aqui que já lidou com a lavoura, com a plantação. Você preparar a terra, você arar a terra, você semear, você cuidar do que semeou, você regar. E quando chega a hora do fruto, está vazio. Então o cenário é um caos, irmãos. Não é assim, seu Natal? Seu Natal lida com a roça, não é? Quando você olha e fala, essa plantação, isso aqui, desse ano aqui não vai dar em nada. É frustrante, é um caos. Videiras sem uvas. Imagina chegar, né? Nossa região tem bastante parreiral. Imagina chegar final de ano ali, que na nossa região geralmente é quando as uvas começam a produzir, e olhar para um parreiral e falar, não tem uvas. Oliveiras, que são os pés de azeitonas. Imagina chegar o tempo da colheita da azeitona e as azeitonas estarem secas, duras. Lavoura improdutiva. Imagina um tempo de seca, o gado morrer. A gente vê às vezes algumas notícias de alguns lugares que a seca é tão grande e o gado morre no pasto. E é isso que ele fala, ainda que os rebanhos morram, os currais sem ovelhas. Então, irmãos, Abacuque, no momento de resiliência da vida dele, ele está olhando para a situação do caos. Ainda que nada mude. Sabe, irmãos, existem momentos ou épocas da nossa vida que se assemelham a esse cenário de Abacuque.
Eu queria que você entrasse nessa história agora. Eu gostaria de te convidar a entrar para essa história agora. Talvez você esteja vivendo um momento de uma vida financeira e econômica com dificuldades. E isso acontece, irmãos. Talvez essa área da sua vida é uma área que, se você fosse Abacuque, você estaria se lamentando. Não está legal, não está bom. Talvez, irmãos, a sua área profissional, a sua profissão está aos cacos. E isso é um problema, irmãos. Quando nós estamos insatisfeitos com a nossa profissão. Porque quando nós estamos insatisfeitos com a nossa profissão, veja bem, às vezes a gente fica como uma barata tonta procurando o que fazer. Achando que aquilo já não é bom mais, já não presta mais. E uma vida profissional aos cacos vai remitir a uma vida financeira e econômica ruim. E quantas pessoas ficam caçando o que fazer, sendo que elas já têm um talento, sendo que elas já têm algo. Quem está entendendo? E não é errado você estar insatisfeito com a situação. Nós vamos entender aqui o que nós fazemos para que isso possa mudar. O emocional em crise. Hoje a gente vive esse tempo, irmãos. Meu emocional não está bem. E quanta gente não desiste por causa do emocional abalado. Porque a gente se cobra, irmãos. A gente se cobra, eu tenho que estar bem, eu sempre tenho que estar bem. Quem falou que você tem que sempre estar bem? Isso é o princípio do precipício emocional. Escuta, vou repetir. O princípio do precipício emocional é você se cobrar, achar que você sempre tem que estar bem. Eu não posso estar mal. Por que não? Você é ser humano, você não é de ferro, você não é uma máquina. Você não foi produzido por um técnico de TI. Não. Você é um ser humano que tem espírito, alma e corpo. E às vezes sua vida espiritual vai estar abalada. Às vezes sua alma não vai estar legal. E às vezes a saúde física você precisa cuidar. Quem está entendendo? Talvez nessa história de Abacuque você está com um problema no seu casamento. Como está o seu casamento? E sabe qual que é o problema, irmãos? De quando a pessoa não é resiliente no casamento. A gente vive a maior onda de divórcios dentro da igreja. Da igreja dos dias de hoje. Por quê? Porque desistir é mais fácil. É engraçado, irmãos, quando as pessoas abandonam as famílias e depois querem formar outras famílias. Não faz sentido. Mas às vezes isso acontece porque a gente não foi ministrado, não foi ensinado sobre isso. E nós precisamos falar sobre essas coisas. E talvez essa área da sua vida está inserido aqui em Abacuque 3. Quem está entendendo? Talvez seus filhos estejam desviados, afastados, ou você esteja passando por amizades destruídas, ou você está com a sua saúde preocupante. Qual é a sua queixa hoje? Ou ministerialmente, você está parado, você não sonha mais. Qual é a sua queixa hoje diante de Deus? Qual é a sua queixa hoje? Ei, eu vou te perguntar mais uma vez. Qual é a sua queixa hoje? E não é errado se queixar.
Agora eu queria te direcionar a se queixar no lugar certo, para a pessoa certa. E pessoa certa eu quero falar em dois aspectos: a pessoa no mundo espiritual e a pessoa no mundo natural, a qual nós estamos inseridos. Espiritual é: eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e eu oro ao meu Pai que vem em secreto, e o meu Pai que vem em secreto, Ele me recompensará. Quem está entendendo isso? Então Abacuque, ele foi a Deus, e ele foi se queixar a Deus. E às vezes a gente se queixa em tudo que é lugar, em tudo que é situação, a gente se queixa até na internet. Aliás, é onde as pessoas têm se queixado mais, na internet. Se está chateado com o marido, vai lá e posta uma indireta para o marido no Instagram. Está indignado com o governo do país, vai lá para o Instagram e coloca. Está indignado com a igreja, vai lá e coloca. Está indignado com o vizinho, coloca. Quem está me entendendo aqui? Então, irmãos, e aí vai para o futebol, se queixa com os amigos do futebol. Ah, porque minha mulher. Se fosse no futebol da igreja ainda, irmãos, beleza. Porque o irmão vai chamar você de canto e vai falar: filho, vem cá, eu quero te ajudar. Agora lá no futebol do mundo, irmão, o cara vai falar: vamos tomar uma. Mete o pé nessa mulher. Aí a irmã está chateada com o marido, vai se queixar onde? Vai se queixar com as amigas, que não é crente. Vocês sabiam, eu vou dar uma estatística verdadeira, irmãos. Mais de 70% dos adultérios é cometido com a melhor amiga da mulher. Por quê? Porque a amiga é safada? Não, porque você abriu a boca do seu marido para a pessoa errada. Quem está me entendendo aqui? Então não é errado se queixar, mas vai se queixar a Deus. E no aspecto humano, irmãos, pessoas espirituais, de confiança, que Deus vai te direcionar. Não adianta se queixar para fofoqueiro, irmão. Não adianta se queixar para quem está com a mesma raiva que você. Procura uma célula. Deus vai te direcionar alguém lá numa célula. Procure o seu pastor. Procure a pessoa que você tem que fazer uma queixa. Se queixa com ela. Se eu preciso fazer uma queixa do Gui, não adianta eu ir no Sérgio. Eu tenho que ir no Gui. Porque se eu for no... Ah, Sérgio, eu estou assim com o Gui, porque o Gui, porque eu... Isso se chama fofoca. Está repreendido esse negócio aqui hoje, hein? É que eu não estou mais acostumado a usar esse, né? Quem está me entendendo aqui? E o que fazer nessa situação? Ou nessas situações? Aqui está o remédio para você. Desistir não é uma opção na sua vida. Desistir não pode ser uma opção. Resiliência, a graça de não desistir. Escute isso: quem desiste nunca vai ficar sabendo qual seria o final da história. Quem desiste no meio do caminho nunca vai saber o que tinha lá no final. Quem desiste de um casamento nunca vai desfrutar do que seria uma restauração em Cristo. Quem desiste da vida profissional nunca vai saber o que é se superar profissionalmente. O que é
ver a graça de Deus depois de uma falência. Quem desiste, irmãos, não vai ver a graça de Deus depois das dificuldades. Ah, mas isso que eu estou tentando é difícil. Continua tentando, irmão. Continua tentando, resiliência. Continua fazendo a mesma coisa diante de Deus. Bate, 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 bate. Mas a porta não se abriu. Continua batendo, porque vai acontecer. Não desista da sua família, não desista do seu ministério, não desista do seu emprego, não desista da sua profissão, não desista do seu chamado. Não desista da faculdade. Mas está difícil, sempre vai ser. Se você desistir, logo ali na frente você vai enfrentar dificuldades de novo. E Abacuque está dizendo aqui, ainda que não dê certo esse ano novamente, ainda que a figueira não produza frutos, ainda que as videiras não tenham uva, ainda que as azeitonas não venham, eu continuarei. Eu continuarei. Porque tem uma promessa. Quando Abacuque ele foi diante de Deus, Deus deu uma resposta. Falou: Abacuque, no tempo certo vai acontecer. Abacuque tem um tempo. Oi, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Nós não temos como adiantar o tempo de Deus. Não tem como adiantar o tempo de Deus. Tem como eu me alinhar ao tempo de Deus. Tem como eu me alinhar ao tempo de Deus. E no tempo de Deus é o tempo perfeito. Só que muitos não desfrutam do tempo de Deus porque desistem, porque abandonam, porque preferem voltar, porque voltar é mais fácil. Porque quando eu volto, quando eu desisto, eu encontro culpados. Ah, é por causa do fulano. Ah, porque foi o ciclano. Para de culpar os outros. Se posicione dentro de algo que é a graça de Deus. Agora deixa eu te falar 3 coisas importantes aqui. 3 coisas importantes. Não importa qual foi o motivo que te levou nessa situação. Aqui está a sacada de uma coisa importante também. Porque o motivo que fez a figueira não florescer, às vezes faz a pessoa desistir. Sabe, eu não sirvo para isso mesmo? Escute, não importa qual foi o motivo. Reconheça o momento. Ainda que a figueira não floresça, reconheça o momento. A figueira não está dando fruto. Reconheça o momento. Deus tem falado muito isso comigo. Reconheça o momento. Reconhecer o momento não é aceitar, se acomodar, é reconheça. Reconheça o momento. Segundo, defina uma estratégia para sair disso. Como você vai sair dessa situação? Como você vai mudar essa situação? Isso faz parte da resiliência. Deus, o que devo fazer? Primeiro reconhece. Depois defina uma estratégia. E terceiro, supere, avance, recomece. Supere, avance, recomece. Ah, é o casamento. Reconhece, não está legal. Chega com a sua esposa num papo, num momento oportuno, num momento agradável. Se precisar de ajuda, você tem ajuda na igreja. Reconhece, não está legal. Não está legal. Será que a gente tem maturidade de entender, de poder conversar e reconhecer a situação? Não está legal.
Então vamos desistir. Não, vamos estabelecer uma estratégia de como voltar a ser um casal feliz. Tem alguém aqui, irmão? Segundo passo, supere, avance, recomece. Ponha em prática a estratégia que você estabeleceu. Então vamos para alguns motivos que podem levar a gente a ver a figueira não florescer. Primeiro, você está em um momento ruim por sua própria culpa. Pode ser, irmãos. Pode ser. Eu fiz errado. Eu errei. Lembra? Reconheça o momento. Eu errei. A pergunta que eu vou fazer para você é: e daí que você errou? Quem não erra? E daí que você errou? Porque tem muita gente que fica ancorado nisso. Tem muita gente que fica ancorado na sua culpa. Eu errei, eu não presto, olha o que eu fiz. Eu acabei com a minha vida, eu acabei com o meu casamento, eu acabei com a minha empresa, eu acabei com isso, com aquilo outro. E daí que você errou, você vai ficar lamentando o seu erro até quando? E sabe o pensamento que me veio nessa manhã em relação a isso? Sabe o que me assimilou? Uma pessoa que de repente, ela cai, sei lá, de um avião, de alguma coisa, numa ilha, ela e uma pessoa morre. E ela está ali, não tem comida. E aí ele vê, não tem um lambari para pescar, não tem uma lebre para matar, mas tem um defunto aqui. Eu vou comer essa carniça. Pessoa que não se perdoa, come a própria carniça. Você errou? E daí? E daí? E daí? Todo mundo erra. Se arrependa, peça perdão a Deus, paga o preço e siga em frente. Vou repetir: se arrependa, peça perdão a Deus, pague o preço e siga em frente. Posso te dar um exemplo? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Põe para a gente. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Sabe o que tinha acontecido aqui? Só para lembrar, foi aquela situação de Betseba. Davi foi lá, se deitou com a mulher que não era dele. Não só isso, engravidou ela, piorou a situação ainda, mandou o amigo dele ir para frente de batalha, para que ele pudesse morrer na frente de batalha e que ninguém ficasse sabendo. Então vem o profeta Natã e conta uma história para ele, uma parábola ali, e Natã é pego na parábola, o Davi é pego na parábola. Você é essa pessoa, você errou, você falhou. Ô meu irmão, essa passagem aqui ela é muito tremenda. Quando ele é exposto, ele fala: pequei contra o Senhor. Pequei. E aí, irmãos, o que acontece aqui? O profeta libera uma palavra sobre ele: você não morrerá por causa do seu pecado. Deus já te perdoou. Ei, deixa eu olhar para você aqui. Deus já te perdoou. E sabe o que é interessante, irmãos? Só que ele teve que pagar o preço. E às vezes a gente tem que pagar o preço, irmãos. O problema é que a gente não aceita pagar o preço, mas a gente tem que pagar o preço, irmão.
Ele falou assim, só que o seu filho vai morrer. E aí sabe o que ele fez, irmãos? Ele colocou a cara no pó e jejuou. E jejuou. Jejuou durante alguns dias, se eu não me engano 7 dias, eu não tenho certeza. Só que aí o filho dele vem e morre. Quando o filho dele morre, David, sabe o que ele faz? Ele lava o rosto, chama o pessoal, fala, bora tocar nossa vida. Mas como assim? O servo dele disse, como assim? Enquanto o filho estava doente, ele estava com a cara no pó. Agora o filho dele morre. E ele fala, vamos seguir em frente. Ele vira e responde, olha, eu jejuei para tentar melhorar, para tentar o meu filho não morrer. Mas agora que ele morreu, meu amigo, eu tenho que seguir a vida. Não adianta eu ficar lamentando a morte, irmãos. É pesado isso, mas é verdade. Não adianta você ficar lamentando o que você perdeu. Não adianta você ficar lamentando o que aconteceu. Lava o teu rosto, supere e siga em frente. Mas fui eu que causei. Deus já tirou a sua culpa. Ele já restaurou a sua autoridade. E você vai vencer novamente. Xarabacalabassori andalabachai. Ei, Deus já te perdoou. Ele já tirou a sua culpa. Siga em frente, siga em frente. Outra situação que pode te levar a um caos. Primeiro, a sua culpa. Segundo, fatalidade da vida. Posso te mostrar uma? Gênesis capítulo 41, versículo 53. Gênesis 41, 53. Por fim, os 7 anos de colheitas fartas, por fim, terminaram os 7 anos de colheitas fartas em toda a terra. Diga assim, toda a terra do Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em toda a terra do Egito. A fome veio para quem, irmãos? Toda a terra. Está acontecendo lá, não está acontecendo a guerra no Irã? Sim ou não? Está afetando você? Sim ou não? Tá, lógico que está. Às vezes a gente ser ignorante em relação à política e às notícias não faz a gente saber, mas a gasolina aumentou, sim ou não? Está um absurdo, não está? Culpa sua? A gasolina aumenta o arroz. O óleo diesel aumenta o frete. A madeira fica mais cara. É culpa sua? E às vezes você não pode repassar o preço, você tem que diminuir a margem para vender. E aí diminui a margem, diminui o lucro. Talvez às vezes tem que rebolar. A culpa é dele? Não. Existem fatalidades da vida, irmãos. A empresa que você trabalha faliu. Talvez você passe por um tempo difícil. Não vai receber a rescisão, não vai receber nada, a empresa não tem como pagar ninguém, e ela não faliu porque o dono lá é um... Não, faliu porque fatalidade, irmãos. Agora escuta, o problema não é com você, mas a sua resposta vai fazer a diferença. Não adianta ficar falando, é governo. É lógico que o governo que está aí a gente não apoia, mas não é ele que governa a minha vida. Porque se eu me colocar diante do Senhor, Abacuque não se colocou diante da situação, ele se colocou diante do Senhor. Quem está me entendendo aqui? Então são fatalidades. Pô, o tempo está difícil. Pastor, eu não consigo vender, eu não consigo produzir.
e se eu não consigo vender, aí a gente começa a passar aperto, isso e aquilo, aquilo outro, e aí você começa a passar um momento de dificuldade. Irmãos, isso a Bíblia diz que a chuva vem sobre a vida do justo e do injusto. Nós moramos num lugar chamado planeta Terra. Olha o que aconteceu aqui no Egito. A fome veio sobre todo o Egito e veio sobre também as regiões vizinhas. Mas aquele povo tinha dado uma resposta debaixo de uma direção de um homem de Deus. Aqui está a nossa diferença. Aqui está a sua diferença. Escuta isso. O faraó teve um sonho. O homem de Deus foi até lá e disse: olha, vai vir 7 anos de fartura. Nesses 7 anos de fartura, poupe. Porque quando vier os 7 anos de fome, vocês vão ter. E eu não quero falar aqui de finança e economia, não. Eu quero te falar aqui de obedecer uma voz. Obedecer uma voz. Todo o Egito fez aquilo que José falou. Então, meu irmão, escute. Deus tem uma palavra para você. Não desiste. Não desiste. Continua firme. Se apegue mais. Acelera o passo. Eu quero ser José do Egito hoje na sua vida. Eu quero ser José do Egito hoje. Uma voz profética dizendo para você: não desista. Avance. Continue. Aperta o passo. É momento de apertar o passo, é momento de expandir, é momento de crescer. Ah, mas o momento não é para isso. O momento humano pode não ser para isso. Mas você tem uma palavra hoje. Você tem uma palavra hoje, eu quero liberar sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra de Deus sobre a sua vida. O momento é o momento quando Deus libera uma palavra. Ao cheiro das águas, a pastora Andresa ministrou aqui outro dia. Ao cheiro das águas, ele voltará a brotar. Eu sinto o cheiro de águas, irmãos. Pode parecer a maior loucura do mundo, mas eu sinto. Irmãos, eu estou como quem sonha. De verdade, irmãos, eu sei o que eu tenho sonhado. Ainda que a figueira não floresça, eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra. Então, um segundo ponto, irmãos, que pode levar ao caos são as fatalidades da vida. E por último, uma outra situação que pode te levar ao caos, escute isso. Deus prova a nossa fé estabelecendo o caos. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Escute isso. Versículo 6. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Irmão, você ouviu dizer aí já nos noticiários que o ouro está em alta? Quem ouviu isso nos noticiários? Corre comprar ouro, irmão. É difícil ter o dinheiro para comprar ouro. Você é muito mais precioso do que o ouro. Está escrito, você acredita nisso? Acredita nisso? Acredita nisso?
Você é muito mais precioso do que o ouro. Agora, às vezes, irmãos, as provações da vida é o Senhor provando a nossa fé. Agora, olha o que ele diz, que ele prova e purifica. Ei, isso aqui é uma revelação tremenda. Provar realmente purifica, tira tudo o que não provém de Deus de você. Vou repetir. Prova se a sua fé é autêntica. A sua fé é de verdade? Então agora o Senhor ele vai purificar a nossa fé, tirar todas as misturas que não provém de Deus da sua fé, até que a minha e a sua fé se torne uma fé genuína. Então, às vezes Deus submete a gente a algumas provações, sim, irmãos, que nós olhamos e falamos o caos, mas Deus, irmãos, Deus é soberano e Ele pode fazer o que Ele quiser e Ele vai fazer o que Ele quiser da nossa vida. Isso é a palavra. Deus nos submete a situações para forjar a nossa fé. Ninguém demonstra fé no tempo de fartura, irmãos. No tempo de fartura a gente desfruta da fé que foi autêntica no tempo de escassez. Vou repetir, no tempo de fartura a gente desfruta da fé que foi autêntica no tempo de escassez. No tempo de escassez você continuou lá crendo que ainda que a figueira não floresça, Ele é o Senhor da sua vida, Ele cuida de você. Ainda que o gado morra no pasto, ainda que as coisas não aconteçam, você continuou crendo que Deus estava cuidando da sua vida. E aí quando vem o tempo de fartura, você desfruta daquela fé que você semeou naquele tempo. Isso é resiliência. Continua. Existe algo dentro de você que vai levar a sua vida ao estágio normal que Deus tem para você. Será que você pode receber isso na sua vida hoje? Será que você pode receber? Não desista, não pare no momento difícil. Seja resiliente. Você tem a graça de Deus para isso. Ele diz: e eu estarei com você todos os dias da sua vida. E isso basta. E isso basta. Para encerrar, eu quero ler com você. Pode subir. Eu quero ler com você Salmo 91. Mas eu quero literalmente ler com você. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Escute. Se coloquem de pé. Eu quero liberar essa palavra que está aqui sobre a sua vida. Eu quero que essa palavra seja profética para o seu coração hoje. Será que a gente pode declarar essa palavra junto? Amém? Amém? Então nos 3, eu queria convidar você a não ler. Existe uma diferença de ler e declarar. Declarar é profetizar sobre a sua vida. E você vai profetizar agora sobre a sua vida esse salmo aqui. Então vamos juntos? No 3. 1, 2, 3.
Você crê nisso, irmão? Aquele que governa não dorme. Aquele que te protege não vacila. Você tem um Deus que cuida de você, nos dias bons e nos dias maus. Você tem um Deus que te protege. Irmãos, e nós precisamos ter a nossa vida entregue a esse Deus. Nós precisamos ter a nossa vida entregue a esse Deus. Então eu quero fazer uma pergunta: se tem alguém aqui nessa manhã que nunca entregou a sua vida a Cristo na frente de uma igreja, eu queria te convidar nessa manhã. Se você está aqui e quer entregar a sua vida para Jesus, não é entregar a sua vida para uma religião, é entregar a sua vida para Jesus. Talvez a sua vida toda foi entregue à religião. Eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, mas você nunca foi de Cristo. Se você está aqui hoje e quer entregar a sua vida aos cuidados desse Deus, gostaria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar com você. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida a Jesus? É filho de Deus aquele que confessa Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se você estiver aqui hoje, não tenha vergonha. Eu quero orar com você. É o momento da sua vida. Quando você vai na frente de uma igreja e entrega a vida a Jesus, a Bíblia diz que o Senhor escreve o seu nome no livro da vida. Não importa se você cresceu numa igreja, foi criado dentro da igreja, você tem que tomar a decisão: a minha vida é de Cristo. Ninguém pode decidir isso por você. Então, se você está aqui hoje, não perca a sua oportunidade. Vem aqui na frente e eu quero orar por você. Você está aí. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam entregar sua vida para Jesus, e você já sentiu que é com você hoje. E você está dizendo: não sei se é hoje. Pode não existir o amanhã, e essa é uma verdade. E aquele que não entrega a vida para Jesus vai passar a eternidade longe da presença de Deus. Tem alguém aqui: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu vou contar até 3, e você levanta a sua mão, e eu quero orar com você. 1, 2, 3. Amém. A decisão é sua. Pastor, eu me afastei dos caminhos, eu abandonei o Evangelho, e eu voltei a fazer o que eu fazia antes, mas eu estou arrependido e eu quero voltar para os caminhos do Senhor hoje. Você está aqui? Se você tiver, eu quero orar com você. Eu não vou falar muitas vezes. Aqui está o altar, e você está aqui. Se você quiser, você vem. Você sai do seu lugar e eu quero orar por você. 1, 2, 3.